A ciência é demais, né? Sempre tem algo novo pintando por aí e ainda ajuda a mudar o mundo. Mas e quando a gente curte um assunto que ela não leva a sério? Sabe o que eu acho? Que todo mundo tem uma pseudociência preferida. Então se prepare e vem com a gente em Minha Pseudociência Favorita. Uma minissérie que mergulha em 2 temas que a ciência torce o nariz e se arrepia quando escuta. Amiga, o que é isso que você tá fazendo? Você nem sabe se isso funciona. Amiga, como não? O CRM reconhece a homeopatia, é natural, é remédio, funciona. E no episódio de hoje a gente vai abordar a homeopatia. Em uma escala de 1 a 10, esse tema fica em 5. E aí, Fer, você tá preocupada com esse número ou a preocupação vem pros episódios da próxima temporada? Eu acho que a gente pode se preocupar com tudo, né? A gente não escolhe ninguém, não tem favoritos aqui. Sem discriminação. Então bora lá, vem com a gente aprender mais sobre esse assunto. Muitas vezes eles podem vir em vidrinhos conta-gotas com gosto forte de álcool, podem ser em formato roll-on, ou então são feitos em bolinhas docinhas para facilitar o consumo quando indicado para crianças. E eu sei, tem muito adulto que gosta desse tipo também. Outro fato interessante é que não são só humanos que podem receber receitas desses produtos, viu? É comum ver a prática no meio veterinário também. Mas afinal, o que é isso? É remédio? Água saborizada ou algum tipo de balinha? Criada em 1796 pelo médico alemão Samuel Hahnemann, a homeopatia é considerada uma prática dentro da medicina alternativa e é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil desde 2023. Segundo o professor Beni Spira, livre docente da Universidade de São Paulo e doutor em genética molecular, a homeopatia é baseada no princípio da cura pelo semelhante, que propõe que uma enfermidade pode ser curada quando exposta a uma substância que cause o mesmo sintoma. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, se uma pessoa está com febre, basta ela consumir algo que a coloque em um estado febril para que seja curada. Para que isso aconteça sem expor o indivíduo ao risco, a homeopatia se utiliza de mais um princípio, o das divisões infinitas, ou lei dos infinitesimais. O professor Spira explica que, de acordo com esse princípio, para produzir um remédio homeopático eficaz para uma doença, é preciso pegar a substância similar ao sintoma e dividir e agitar esse composto várias vezes. A proposta é que a diluição e a agitação conseguem potencializar os efeitos curativos do remédio que está sendo criado. Para fazer isso, os ingredientes são adicionados em solventes como água ou álcool. E aí começa a complicação. Mas calma, que vamos tentar ilustrar isso da melhor forma possível. Dessa solução, é tirada uma parte que é acrescentada a uma outra solução com 9 partes de água, diluindo a concentração inicial e agitando a nova amostra. Em seguida, essa nova solução é mais uma vez diluída, e mais uma vez, e mais uma. A diluição é tamanha que há remédios homeopáticos em que a concentração é equivalente a jogar uma aspirina no Oceano Atlântico. Ou, ainda, se fôssemos utilizar outra analogia, há homeopatias tão diluídas que, se fossem comprimidos, seus diâmetros teriam a mesma medida da distância entre a Terra e o Sol, ou seja, 150 milhões de quilômetros, tamanho suficiente para colapsar em sua própria massa e virar um buraco negro. Na teoria, essa diluição deveria fazer o produto ser mais eficiente, mas do ponto de vista físico, não é bem assim. Com tanto solvente na mistura, não sobram átomos da substância necessária para curar a doença. E agora entra um ponto um pouco mais de abstração e fantasia. A explicação para que essa diluição sem átomos continue funcionando é porque, supostamente, agitar após cada diluição deixa uma espécie de essência da substância original, como se a água pudesse lembrar do que foi colocada nela, ou como se fosse algo meio espiritual mesmo. Mas se isso fosse verdade, tudo que caísse na água deixaria um pouco de memória lá, certo? O que significa que o saneamento básico não seria muito eficiente, já que a água ia sempre se lembrar de tudo que passou por ela. E isso é meio assustador, né? Mas então, como a homeopatia consegue ter tantos adeptos? A resposta mais simples? Efeito placebo, algo que definitivamente não é pseudociência e é poderoso. Tão potente que pode ser transferido. Por isso, é comum ver crianças melhorando de gripes ou alergias após a homeopatia, já que quem está administrando o remédio e observando as reações são os pais, e eles juram que está funcionando. O mesmo se aplica a animais, inclusive. Gente, essa aqui é a Alice, ela é estudante de jornalismo, então ela gosta de ciência e de pesquisa. Alice,
Entre astrologia e homeopatia, qual dos dois você escolhe? Homeopatia. Por quê? Porque são os remédios naturais, né? Minha avó usa muito e daí eu cresci meio que sendo tratada com isso e eu acho que funciona. Eu também cresci tratada desse jeito. Além disso, a homeopatia pratica algo que a medicina tradicional deveria adotar, o atendimento humanizado. Quem busca um médico homeopata não passa por um atendimento rápido, como se fosse mais um na fila. Há um trato mais individualizado e isso acaba contribuindo para que o paciente confie no tratamento. Depois desse mergulho todo, uma coisa ficou evidente. Tem pseudociência que é fácil de acreditar, né? Mas agora eu fiquei curiosa. Qual é a sua pseudociência favorita? Se você ainda não decidiu, não tem problema. No próximo episódio, a gente sobe alguns degraus no nível de polêmica com outro tema que a ciência questiona o tempo todo. Mas até lá, pode ter certeza que vai surgir uma nova pseudociência para você chamar de sua. Ou não. Sessão 2... junho de 2025, eles pediram pra eu gravar, eu mesma falando comigo mesma, como se isso fosse super natural, mas na verdade eu tô me sentindo muito estranha, parece que as coisas que eu falo não fazem sentido. Daí eles falaram também que era pra eu ficar analisando a minha relação com a minha família. Só que toda sessão eles falam isso e isso não faz o menor sentido. E aquele Freud, cara, ele era muito estranho, porque ele tinha uma obsessão por aquelas figuras naqueles formatos lá que é meio estranho, né? Amiga, o que você tá fazendo aí? A gente tem que entregar o trabalho. Eu tô divagando. Não, amiga, psicanálise fica só pra próxima temporada.